Olá, oitavo ano, meu nome é Maria Alice e eu sou professora de língua portuguesa. Olha, hoje nós vamos falar uma coisa bem interessante, vamos estudar sobre uma classe de palavras bem legal. Quando a gente começou a estudar, né, a gente escrevia ou lia as seguintes frases. Vovô viu a uva. A uva está no pomar. Só que quando a gente começa a estudar mais um pouquinho, a gente fica sabendo que não é legal ficar repetindo muitas palavras. E aí a gente tem uma classe que vai ajudar a gente a economizar, a cortar e a deixar o nosso texto e a nossa fala muito mais elegante. Pronome relativo, é isso mesmo. Então, gente, o pronome relativo, né, ele se refere a um termo já citado. Para a gente evitar uma repetição, para aquele texto não ficar muito cansativo, a gente vai cortar, né, essa repetição e usar ali um pronome relativo. Vamos ver como isso acontece na prática? Olha só, este é o rapaz que eu admiro. Aqui a gente tem em mente o seguinte, este é o rapaz e eu admiro este rapaz. Olha, a palavra rapaz iria aparecer duas vezes. Para evitar essa repetição, a gente usa um pronome relativo, olha. E o que se refere a rapaz. Fácil, não é, oitavo ano? Então vamos lá, mais exemplos. A mulher tentou prender o crisântemo que resvalara para o pescoço. Nossa, que palavrinhas difíceis, hein? Olha, significa cair, escorregar, né? Palavrinha nova. Pois é. Então, gente, olha só, eu teria duas orações, ó. A mulher tentou prender o crisântemo resvalara para o pescoço. Olha, palavrinha repetir duas vezes, ainda mais essa, difícil de falar. O que a gente faz? Olha, colocamos o pronome relativo, ó, e ele se refere à palavra anterior. Aqui nós temos um termo, né, antecedente. Olha, muito fácil. Então vamos a mais uma explicaçãozinha, olha. Então, como eu disse, né, o pronome relativo ele vai substituir uma das palavras repetidas, né, e vai, né, iniciar a outra oração, né? Então, nós temos o termo antecedente, é o que vem antes do pronome relativo que. Muito fácil, né? Bom, nós temos vários tipos, né, de pronomes relativos. Mas antes disso, vamos ver mais um exemplozinho. Se eu ler 15 páginas toda noite, antes de dormir, conseguirei ler todos os 4 capítulos que preciso antes do início das aulas. Capítulo 1, e dormiu. Bom, gente, olha, o pronome que aqui, olha, ele se refere à palavra livros, né? Então, nós vamos ver, né, que o pronome, agora sim, né, os pronomes relativos. Os pronomes relativos podem ser, né, no masculino, no feminino, no singular e no plural. Mas também tem aqueles que não vão variar, ou seja, não existe singular ou plural, feminino ou masculino, tá? Então nós vamos atentar a isso a partir de agora. Então vamos ver mais alguns exemplos, tá? Oitavo ano, vamos lá. Olha, então vamos começar aqui com o pronome relativo que pode se referir a pessoa ou coisa, né? Nós já vimos vários exemplos aí em que ele se refere, né, a coisas, né? Mais um, né? Olha, os livros que hoje constituem a biblioteca clássica das crianças foram selecionados por elas. Olha, ao que se referindo a livros, coisa. Mas eu poderia falar também, eu vi a menina que admiro. Tá vendo? Olha, ao que se refere a menina, pessoa, também pode, tá? Bom, vamos a mais um exemplozinho. Olha, o pronome relativo, ele pode ser precedido, ou seja, antes dele vem um pronome demonstrativo ou as suas flexões. Olha o exemplo, olha, aquele que lê com frequência é o
que melhor escreve. Olha, aqui eu tenho um pronome demonstrativo, aquele. Olha o pronome que aqui, vindo, né, depois dele. Olha que outro pronome demonstrativo, o, né? E logo depois o pronome relativo, né? Então nós já podemos encontrar, né, essa forma do pronome relativo. Bem, um outro exemplo, né? O lixo que você joga na rua acaba sempre voltando para dentro de casa. Vocês já sabem qual é o pronome relativo, não é, oitavo ano? O pronome relativo o quê? E aí eu pergunto para vocês, o pronome relativo o quê se refere a qual palavra? Exatamente, a palavra lixo. Estou vendo que vocês já estão pegando essa história de pronome relativo. Vamos lá. Olha, agora nós vamos ver um outro pronome relativo, o quem. Agora fiquem atentos, o quem só pode ser usado para pessoa. Então vamos lá? Olha, este é o homem de quem lhe falei, né? Lhe falei, né? Então olha só, quem se refere a homem, pessoa. Agora vocês devem estar falando, tem uma seta aí, professora, tem uma seta aí. Olha, o que acontece? Quem fala, fala de alguém. Olha, eu tenho que colocar a preposição antes do pronome relativo quem. Então, este é um homem de quem lhe falei. Legal isso, né? Vamos para mais um exemplo? E dá beijo em cada mão de quem trabalha, né? Olha o quem se referindo mão. Professora Maria Alice, a senhora falou que o quem era para pessoa. Mão não é pessoa. Calma, gente. Olha, a palavrinha mão se refere a uma parte da pessoa, né? Então, aqui tá certinho, né? É a mão da pessoa. Então, tá certinho, tá? Então, vamos continuar. 3. Antes do 3, a gente tem mais uma tirinha. Num determinado momento, a nossa personagem fala assim, olha, fui eu mesmo quem criou o texto da placa. Olha, quem se referindo à personagem, né, que representa uma pessoa, né? Legal. Agora sim o 3, vamos lá. O pronome o qual e suas flexões significa que vai ter feminino, masculino, singular e plural. É isso que significa flexões. Então vamos à frase. Visitei o museu de minha cidade, o qual me deixou maravilhado. Olha, gente, nós vamos usar o qual todas as vezes que o nosso núcleo ele está longe. E para evitar que a pessoa entenda errado aquilo que a gente está falando ou que a gente escreveu, a gente não vai usar o que, porque o que pode gerar dúvida. Então aqui, ó, quando eu falo o qual, automaticamente quem está lendo, né, ou quem está ouvindo, vai saber que esse o qual é o museu. E se eu quisesse falar da cidade? A qual? Lá, visitei o museu de minha cidade, a qual me deixou maravilhado. Vocês viram que o sentido muda? Se eu falar o qual, eu estou falando que eu fiquei maravilhado com o museu. Se eu falar a qual, eu estou falando que eu fiquei maravilhado com a cidade. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado ao escrever, para a gente não cometer nenhuma confusão, nenhuma ambiguidade. Vamos para o 4? Não, antes do 4. Vamos lá. Tem mais um exemplo para vocês, também com o qual. Olha só. Lá estavam as estantes de genuíno, né? Genuíno, próprio, né? Rico, único, né? Genuíno jacarandá da Bahia, sobre as quais repousavam as obras raríssimas de nossa literatura. Aqui nós temos duas coisas. Vejam. Primeiro, o nosso núcleo está longe, né? Lá, estantes, está longe. Então, eu precisaria mesmo usar, né, as quais para evitar uma dúvida. E existe uma outra regrinha que vai falar justamente isso. Se a preposição tem duas sílabas, sobre duas sílabas, eu tenho que usar o as quais, né? Quando eu tenho uma sílaba só, aí, dependendo da situação, eu posso usar o que ou o qual. Mas nesse caso eu só posso usar, né, o qual e suas flexões. Mais um exemplo.
Você já sabe os assuntos sobre os quais deve discutir? Agora sim, vamos para o 4. Ah, mentira, mentira, não vamos para o 4 ainda não. Mais um exemplo. Olha, as coisas vão de mal a pior, né? Mas a que você se refere exatamente? Aqui nós estamos vendo, olha, ao que, né? Ao que aqui e aquilo que eu tinha comentado da preposição. Porque quem se refere a alguma coisa. Olha a preposição tendo que aparecer aqui, né? Legal. 4, até que enfim chegou, né? Fiquei prometendo, mas o 4 chegou. Alunos, alunas do 8º ano. Olha, essa conjunção muitas vezes a gente não usa no nosso dia a dia, tá? Mas nós vamos encontrar isso, né? Nos jornais, nos livros, e a gente precisa saber usar corretamente. É o pronome cujo. Olha o que acontece. O pronome cujo, ele tem uma ideia de posse, tá? E olha como que funciona na prática. Derrubaram as paredes cujos tijolos estavam quebrados. Olha que pronome interessante. Olha, ele vai fazer, né, uma relação assim, tijolos das paredes. Olha a ideia de posse que eu falei com vocês, tijolos das paredes. Mas ele vai concordar com a palavra que está depois, cujos tijolos. Tá vendo? E existe uma coisa também que a gente tem que prestar atenção quando o cujo aparece. Ele não admite artigo. Olha como que está escrito lá na gramática. Não admite a posposição de artigo. Ou seja, não admite que depois dele venha um artigo. Então, a gente não pode escrever cujo os tijolos, né? Os tijolos, não pode, né? A gente vai falar cujos tijolos. Tá vendo? Não pode ter o artigo. Bem, vamos para o número 5. Olha só, agora nós temos uma questão que é justamente com o pronome onde. Gente, guarda aí. Pronome onde a gente usa apenas para lugar, tá? Então, eu tenho que pensar que o antecedente me dá uma ideia de lugar. Se não for a ideia de lugar, nós não podemos usar. Vamos aos exemplos? Olha só. Esse é um poema famoso, vocês já ouviram? Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Olha, o onde é um pronome relativo que se refere a palmeiras, né? Então, palmeiras é ali o lugar onde que essa árvore está. E essa árvore está ali na minha terra, um lugar, né? Esse sabiá canta na minha terra, um lugar. Olha, outro exemplo, agora Manuel Bandeira. Paisagens da minha terra, onde o rouxinol não canta. Olha, esse onde se refere a um lugar, a minha terra, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse pronome. Vamos imaginar que você estivesse escrevendo assim. Eu visitei... Não. Vamos pensar uma outra frase assim. Eu gosto de falar de situações onde... eu me encontro. Olha, situação não é lugar. Então, nesse caso, você não poderia usar o onde. Você teria que usar, por exemplo, o em que me encontro. Eu gosto de falar de situações em que, tá vendo? Então, o onde tem que remeter a lugar. Bom, mais exemplos. Olha, o onde pode indicar, né? Ele vai indicar uma estada, uma permanência. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu falo assim, onde me encontro. Olha, é um lugar, uma permanência. Mas, se eu tiver a ideia de movimento, eu vou falar aonde. Então, eu falo assim, aonde eu vou, eu não vou contar, né? Porque é um movimento. Eu falo assim, eu estou em casa, né? A casa onde mora, porque a casa está lá, né, paradinha, né? Mas eu falo assim, aonde eu quero chegar, porque indica movimento, né? Bom, então vamos aos exemplos. Há uma canção que já não fala, que se recolhe dolorida. Onde o lábio para cantá-la, onde o tempo de ser ouvida,
né? Então, aqui, o onde vai indicar aí os lábios, o lugar, né? Nesse corredor de trevas, nossos passos, lá, aonde irão, né? Tá vendo? Aqui, de ir, de movimento, né? Tá fácil, não tá? 8º ano. Então, vamos continuar. Olha, um exemplo. Para que você acha que estamos nesse mundo, Suzanita? Para dizer a verdade, não sei. Só me lembro que a cegonha que me trouxe decolou em Orly às 17h22, hora de Paris, é claro. Depois, fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa e finalmente ela me deixou aqui. Mas não me lembrei de perguntar para ela, perguntar para que ela me trouxe, né? E aqui, olha, ao nosso pronome onde. Olha, o onde aqui vai indicar o Rio de Janeiro, lugar, tá vendo? Olha, imediatamente o antecedente tem que indicar lugar. Meninos, então vamos lá. Nós temos ainda o pronome relativo quanto, né? E suas flexões. E eles vão nos dar uma ideia, né? De quantitativo, né? Só que é indefinido. Então, olha só. Você já disse tudo quanto desejava. Olha, você tem essa ideia de quantidade, mas é indefinida, né? Olha o outro exemplo. Você quer canetas? Leve tantas quantas quiser. Tá vendo? Olha a ideia de quantitativo, mas aí você não tem a numeração, o número certo, né? Bom, gente, olha só. Para essas aulas, né, eu usei aí a gramática da língua portuguesa, né? E agora, então, nós vamos fazer aí uma revisãozinha daquilo que a gente viu, né? Então, o que nós vimos? O pronome relativo, né, ele vai se referir a uma palavra anteriormente para evitar uma repetição. Nós temos pronomes relativos que podem ser tanto para pessoas, né? No caso do quem, só uso para pessoa. E nós temos pronomes relativos que podem ser tanto para pessoas como para coisas ou objetos, como o que, né? Nós vimos também que o que, o onde, né? E o quem são pronomes invariáveis, ou seja, não tem singular, não tem, né? Não, tem o singular, não tem plural, não tem o feminino, não tem o masculino, é uma forma única. Mas nós teremos outros pronomes que terão essas variações. Então, vamos até repetir. Vamos repetir um slide aqui, só para a gente poder revisar. Ó, então eu tenho lá no masculino o qual, e eu tenho o plural, os quais. Aí eu tenho o feminino, a qual, as quais. Nós vimos que nós vamos usar esse aqui para evitar uma dúvida, uma ambiguidade. Eu tenho cujo, masculino, singular, cujos, masculino, plural. E cuja, feminino, singular, cujas, feminino, plural. E a gente viu que o cujo eu vou usar só quando eu tenho aquela ideia de posse. E o tanto quantos, que eu tenho aí essa ideia quantitativa indefinida, e a variante no feminino, feminino singular, quanta, e a variante feminina no plural, quantas, né? Então, são aí os pronomes variáveis, significa que eles, né, vão mudar aí. Bom, então, gente, olha, pronome relativo é muito importante para a gente, né? Para a gente escrever um texto mais elegante. Então, nós ficamos por aqui, né? Vocês tenham uma boa semana e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá!